Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor J. Gomes, mais uma vez, gravando aqui mais um estudo bíblico. E o assunto de hoje é Irã, Estados Unidos, Israel e o fim do mundo. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver um com o outro? Estados Unidos, Irã, Israel e o fim do mundo. O Irã, Estados Unidos, Israel e o fim do mundo. Vamos entender aqui o que está acontecendo, que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Você que tinha medo, você que tem medo do final do mundo, que não estava preparado ou até mesmo não queria que acontecesse agora, se prepare, porque o fim do mundo chegou, o fim das coisas chegaram. E nós vamos aqui falar sobre um assunto escatológico, né? Que o assunto escatológico é o assunto dos últimos dias, é uma das partes mais importantes da Bíblia Sagrada que nós temos que estudar e precisamos estar atentos para isso. Bom, eu quero falar hoje sobre o assunto dos Estados Unidos, sobre o assunto do Irã, de Israel e do final do mundo. Mas antes, vamos ler aqui um texto que está em Mateus 24, é o texto que Jesus falou, né, para os seus discípulos antes dele subir ao céu. Ele deixou a instrução ao discípulo acerca dos finais dos tempos, que iria acontecer nos últimos dias, que anteciparia a sua vinda, a volta de Cristo. Mateus 24, versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister, ou é permitido que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente. Então virá o fim. Nós temos aqui, amados, Jesus falando de coisas que iriam acontecer. Muitas pessoas confundem isso aqui e acham, porque Jesus falou um versículo, ele fala um assunto no versículo, depois vai para outro versículo. Mas isso aqui, Jesus está falando tudo para um tempo só. Aleluia! Jesus está falando tudo isso para um tempo só. O Senhor disse que os discípulos acautelassem, que o povo estaria cauteloso, porque iriam surgir falsos cristos. Nós já vemos que isso já aconteceu no mundo, falsos cristos, né? Até porque a palavra Cristo quer dizer ungido, né? Ungido do Senhor. A palavra Cristo no grego quer dizer ungido do Senhor, né? Na língua quer dizer ungido do Senhor. Então, amados, quantos ungidos não têm se levantado, ou quantos falsos ungidos têm se levantado dizendo que é ungido de Deus e tem desvirtuado a palavra de Deus, o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantos falsos ungidos estão enganando a muitos, já enganaram a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras.
né? Isso aí já faz muito tempo que nós ouvimos. Quem estudou história, estudou as histórias aí, estudou sobre muitas guerras que já houve no mundo. Já houve muitas guerras e muitos rumores de guerra também. Ele disse: não assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando as guerras começaram, que vieram os rumores de guerra, não era o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Ele está falando aqui no versículo 7, que nação se levantaria contra nação. Isso já aconteceu. Quantas nações não se levantaram uma contra a outra, né? Brigas, guerras, fome, pestes, que são doenças, que são desastres, terremotos em vários lugares. Isso já aconteceu. Aqui mesmo no Ceará, cidade vizinha, nós tivemos terremotos, e aqui no Ceará só existe uma placa tectônica. E o terremoto ele acontece porque quando as duas placas tectônicas se encontram, então o terremoto acontece. Mas o Ceará só tem uma placa tectônica. Lugares que só tem uma placa tectônica, está acontecendo aí grandes terremotos. Isso é a prova que realmente o sinal de Cristo é muito visível e evidente. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Isso já aconteceu já. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Em muitos países isso já está acontecendo. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações, de todas as gentes por causa do meu nome. Gente, os cristãos hoje são o povo mais odiado no mundo, né? Quantos não foram entregues aí na África, em muitos países fora, estão matando os cristãos, degolando os cristãos, queimando o cristão. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. Esses são os sinais e finais dos tempos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nesse tempo muitos serão escandalizados. Gente, os escândalos estão muito grandes, né? E trairão uns aos outros. Está acontecendo hoje no meio cristão, no meio evangélico, há muitas traições, muitos Judas têm se levantado para atrair os seus irmãos, né? E uns outros aborrecerão. Hoje há muitas dessas coisas, aborrecimento no meio das religiões, dos cristãos. É outro sinal, né, que Jesus falou aqui. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Gente, quantos falsos profetas têm se levantado nessa nação chamada Brasil aqui? Quantos falsos profetas têm enganado a muitos, né, com os seus sinais, mas distorcendo a palavra de Deus. E muitos não têm aberto os seus olhos. E foi um outro sinal evidente que Jesus falou que iria estar acontecendo sobre os falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, isso já aconteceu. O amor de muitos se esfriaria, né? Então nós estamos vendo aí a iniquidade se levantando. Vemos aí esses dias questão aí, zombaram de Jesus, né? Fizeram uma peça aí, um tal de Porta dos Fundos, mas eu chamo de Porta dos Fundos do Quinto dos Infernos, que fez aí, né, uma peça, uma sátira, uma comédia, Jesus gay e os discípulos beberrão, Maria prostituta, seu esposo José, né, um popular, né, corno, um homem traído, e Deus que fumava, que apoiava o pecado. Então isso é um tipo de iniquidade, isso é um absurdo, é blasfêmia, é muito real que nós estamos vivenciando. Isso é a multiplicação da iniquidade e também isso mostra o esfriamento do amor pelo próximo e o amor por Deus, né, por Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho da gente, então virá o fim.
Sobre o evangelho ser pregado, há uma pesquisa que ainda há lugares que o evangelho não tem sido anunciado, mas devido à internet, devido à tecnologia, né, devido a muitas coisas, eu acredito que muitas pessoas já ouviram acerca de Jesus, mas que não foram ainda alcançadas, não entregaram as suas vidas para Cristo. Então, isso aqui é acerca do fim dos tempos. O fim chegou. Todos os sinais aqui já aconteceram.